Olha que curioso o timing disso daí. Desde que Trump decidiu revogar a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, esposa e a sua empresa, uma pergunta que tem sido repetida no Brasil constantemente é quais foram os termos desse acordo. O que o Lula entregou, com certeza ele entregou tudo que foi pedido, mas o que foi pedido e o que ele entregou, até agora isso não está completamente elucidado, né? Estamos apenas no reino das especulações. Então se especula terras raras, negócios com a China, exclusividade com negócios com os Estados Unidos, Big Techs, liberdade de expressão, dosimetria, que mais? E Venezuela. Bom, um desses pontos eu acho que acaba de ser confirmado. A Venezuela, ela sobrevive, assim, eu sei que é uma miséria completa, mas ela sobrevive, o mínimo de sobrevivência que ela só consegue através da exportação de petróleo. É só isso. A Venezuela só consegue ter um mínimo de sobrevivência financeira, apesar de ser o mais pobre do mundo hoje e tal, mas por causa da exportação de petróleo. O que o Donald Trump acaba de fazer? Isso mostra que realmente o Lula entregou o seu amigo de longa data. Presta atenção, gente. O Lula tem um amigo de longa data, décadas. Eles são super amigos, Lula e Maduro. Em todas as ditaduras que tem por aí, né, os ditadores, o Lula é grande amigo deles. Mas o Maduro tinha um relacionamento muito próximo do Lula. Inclusive, o Lula trouxe o Maduro para cá recentemente, né, e o apresentou como um cara bonzinho. Lula entregou o Maduro em troca de salvar o Alexandre de Moraes. Isso, rapaz, o Alexandre de Moraes vai ter que ser eternamente grato pelo Lula. Bom, como é que a gente sabe disso? Poucos dias depois da revogação da Magnitsky, Donald Trump basicamente cerca completamente a Venezuela, impedindo qualquer entrada de navios nesse país. Cara, sem entrar ou sair navio da Venezuela, a Venezuela praticamente deixa de existir. Politicamente, geopoliticamente, economicamente, ela não tem como mais vender o seu principal produto. Ele está fazendo com a Venezuela exatamente o que os Estados Unidos fez com Cuba lá atrás. O presidente Trump disse que a Venezuela está cercada pela maior armada já reunida na América do Sul e acusou Maduro de usar petróleo para financiar a si mesmo o narcotráfico e tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Em comunicado, o governo venezuelano rebateu, afirmando que a decisão de Trump é uma, abre aspas, ameaça grotesca e absolutamente irracional, fecha aspas. Os petroleiros venezuelanos são alvos de sanções desde o primeiro mandato de Trump em 2019. Embarcações afetadas têm mudado de nome e bandeira para tentar escapar das medidas. Mesmo sofrendo sanções, a Venezuela exporta cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Depois dessa notícia, uma coisa a gente tem certeza. Lula entregou seu colega, que ele estava disposto a defender, foi para a Colômbia esses dias para trás para defender. Lula entregou o seu amigo, um de seus melhores amigos, para poder salvar o seu colega na ditadura que ele está instalando no Brasil. Isso é amizade, hein? Que fica um recado aí para os outros ditadores da América Latina. Se for preciso, Lula vai entregar cada um de vocês, tá? Lembrando, o Joesley Batista ainda viajou lá, né? Mesmo com aquela proibição de espaço aéreo, o Joesley Batista viajou para lá para resolver essa questão. Joesley Batista, um cara que denunciou o Lula, delatou o Lula, agora é o grande salvador do Lula. Eu nunca vou entender essa lealdade entre criminosos. Eu tenho certeza que se você em algum momento durante o dia de hoje abrir o seu celular em alguma rede social, em algum site de notícias da imprensa, eu tenho certeza que você viu esse rosto aqui. Viu ou não viu? Esse se chama Macário Ramos, um desembargador, um juiz, uma autoridade do judiciário brasileiro. Pois é, esse cara foi preso hoje. Agora eu vou te falar a parte que que a imprensa não vai mencionar, porque é muito vergonhoso para esse governo. Esse cidadão, Macário Ramos, era um juiz, e aí ele foi afastado por 18 anos do seu cargo. Sabe por quê? Envolvimento com crime, venda de sentenças. Era um juiz que vendia sentenças. E aí, depois da acusação do Ministério Público, foi decidido que ele seria compulsoriamente afastado, recebendo salário. A melhor parte é essa, né? Juiz no Brasil pode cometer o crime que for, mas ele continua recebendo salário. Com exceção da Ludmila Lins Grilo, né? Que denunciou os crimes do judiciário e agora está nos Estados Unidos sem salário. Mas então ele ficou afastado por 18 anos. O que acontece? No ano de 2023 ele volta. Parece que esqueceram os crimes dele, deixaram tudo tranquilamente, ele volta. Mas tem uma busca e apreensão,
operação da Polícia Federal em cima daquele deputado, TH Joias, que tem envolvimento com o Comando Vermelho, com drogas, tráfico. O cara, assim, é uma podridão danada. E quando foi ter essa busca e apreensão, essa diligência, né, algumas pessoas foram avisadas e conseguiram fugir. Fizeram uma investigação e descobriu que quem avisou, quem está ali intrinsecamente conectado com o Comando Vermelho, assim, quis proteger essa galera, é justamente esse desembargador, o Macário Ramos. Agora vamos lá, a cereja do bolo. Sabe quem que indicou esse cidadão que foi preso hoje, que estava afastado por 18 anos por venda de sentenças e agora está preso por estar associado ao Comando Vermelho? Adivinha? Ele mesmo. Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso grandiosíssimo, generoso presidente da República. Aquele que disse que o traficante é vítima do usuário, aquele que defende a legalização de tudo quanto é droga que você imaginar. Esse cara que acha que a operação na Penha lá contra os traficantes é uma coisa horrível, que ele jamais usaria, né, a GLO contra traficantes, contra bandidos, como um cara que ama bandido. Foi ele que nomeou formalmente no TRF este cidadão, o senhor Macário Ramos, que foi preso hoje por ligação com o Comando Vermelho. Não, duvido que isso saia no Jornal Nacional. Eu duvido, essa parte, se fosse uma indicação do Bolsonaro, pode ter certeza, a primeira linha da manchete seria: juiz indicado por Bolsonaro é preso, tal. Ou desembargador indicado por Bolsonaro é preso, Comando Vermelho e tudo mais. Se fosse o Bolsonaro que tivesse indicado esse cara, ou qualquer outro presidente, a primeira linha seria isso. Mas, como foi um juiz aí, desembargador indicado pelo Lula, então isso não tem relevância. Tentar mencionar isso é politizar. Tentar mencionar isso numa matéria é só tentar politizar algo que não tem a ver. Para de problematizar. Gente, 18 anos afastado e recebendo salário. O cara que deveria ter sido preso, de repente ele retorna como juiz, porque o Lula o indica no seu primeiro ano de governo, tá? Lula indicou esse cara em 2023. Tipo assim, Lula já entrou pensando, cara, bora botar os juízes corruptos, pilantra, ladrão aí, ó, tudo no lugar de volta, para a gente poder ter a nossa blindagem. Porque no STF já está blindado. No STF não se permite chegar perto do irmão do Lula, nem da nora do Lula, nem do filho do Lula. Ninguém. Cometeu o crime lá, tá... Mas tem que pegar todas as esferas, né? As esferas também dos estados, as outras comarcas, né? As outras regionais. E aí ele devolve o mandato. Não devolve, não. Promove um cara que deveria estar preso e coloca ele, né, no TRF. TRF 2. Parabéns. Agora, a imprensa não vai falar sobre isso. Eu tenho certeza. Se você está duvidando do que eu estou falando, pesquisa no Google, você vai ver que o cara foi indicado pelo Lula.